que foi feita na casa de um bilionário. Quem aqui já ouviu falar de Malibu? Quem já ouviu falar de Palos Verdes? Então, Los Angeles é igual à Lua, é um U. Malibu fica no norte. Palos Verdes fica no sul. E só gente milionária mora lá. Um dia eu entrei nessa casa, a casa tinha piscina. A casa parecia um hotel, tinha piscina, tinha, como que chama isso aqui? Em inglês a gente fala bowling, boliche. Tinha boliche, piscina, tinha um caramba 4. Eu falei, de quem que é esse clube? Eles falaram, não é um clube, é uma casa. Eu falei, eu nunca vi isso no seu Me Day. Isso é uma loucura. E quando eu conheci os donos, eu descobri que eles eram pessoas humildes e se tornaram ricas. Os 2 anos acabaram, eu voltei para Araraquara. E eu estava ali andando no Vale do Sol, perto dos Brito. E eu parei na frente de uma vaca. E eu fiquei olhando para aquele pasto. E eu lembro até hoje do que eu disse para aquela vaca. Eu falei, não vai dar certo isso aqui. E a vaca fez assim. Aí que eu decidi mudar para São Paulo. Mudei para São Paulo, virei professor de inglês e sempre tive esse sentimento de inferioridade, de que, porque a gente cresce ouvindo, para você ser alguém na vida, você precisa estudar. Então, mesmo com inglês fluente, tendo morado fora, sendo professor de inglês, eu me sentia ainda bem um Zé Ninguém. Foi aí que eu tomei a decisão de ir fazer o vestibular da USP. Quando eu sentei para escrever a redação, eu não conseguia nem pensar em português. Eu escrevi o rascunho em inglês, traduzi para o português, fiz a prova e enviei. Fazem 15 anos, até hoje eles se recusam a dizer minha nota. De tão ruim que foi. Eles ficaram horrorizados. Essa parte aí, galera. Agora eu quero ver um opa! Vamos acordar? Bater palma, vamos sentir essa energia. Agora a gente está começando essa loucura toda aqui. Eu decidi fazer há 10 dias atrás. Quem aqui sabe por quê? Por quê, irmã? O encontro com o Pablo Marçal. Eita, já foi direto. Quem que me acompanha aí? Quem viu que eu tive com o Pablo Marçal há 2 semanas atrás? Legal. Então, eu estava aqui há 4 semanas atrás. Vim aqui, fiquei 2 semanas. Eu vim trazer a minha irmã. A minha irmã, Carol, levanta a mão para todo mundo ver você ali. Minha irmã é tímida, ela odeia ser o centro das atenções, então levanta a mão, dá um beijo. Ela veio trazer o baby, junto com o gringo dela. Josh, can you please raise your hand? Aquele ali é o gringo, nosso, meu cunhado e o baby. Então a gente veio trazer eles para minha mãe curtir o baby. Aí eu voltei 2 semanas nos Estados Unidos. Aí eu vim para cá de novo para buscar o baby. Agora tem que levar esse povo embora. O gringo não vai ficar aqui pra todo dia. Eu levei ele para a Olímpia, tá todo queimado, não aguenta. Só que nessa estadia lá, por causa de networking, é uma longa história. Acabei tendo um encontro com o Pablo Marçal. E ele foi num restaurante lá e fez uma palestra igualzinha a essa aqui. Mesmo tanto de gente, gratuita, deu uma louca nele lá. Ele topou e foi. Ele arrebentou. Ele falou umas coisas que me sacudiu de um jeito que eu peguei e falei assim, peraí. Já que é assim, se eu estou indo para Araraquara de novo, se eu tenho a oportunidade de mudar uma vida, eu preciso pegar essa oportunidade. Aí 10 dias atrás falei, vamos fazer esse evento, que é uma mensagem de Deus. E estamos aqui. Então hoje, a gente tem só 1h30. Isso daqui não é uma palestra, tá, gente? Isso aqui é uma conversa. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida e eu quero que vocês façam perguntas. Quando eu abrir para perguntas, vamos estabelecer umas regras aqui. Eu sei que, batendo o olho aqui, a maioria de vocês consegue ficar de pé aqui e dar uma palestra tão boa ou melhor do que a minha. A maioria de vocês entende sobre inteligência emocional, sobre negócios, vocês são pessoas de sucesso, vocês têm presença. E é por isso que foi muito fácil fazer vocês virem para cá, porque vocês entendem a importância disso. Para falar a verdade, muitos de vocês que eu estou olhando aqui, nem precisavam estar aqui hoje, mas vocês estão aqui porque vocês entendem.
As pessoas que eu mais queriam que estivessem aqui, adivinha? Não está. Por quê? Resistência. Resistência. Por que vocês acham? Que eu não acredito. Mentalidade. Porque não acham importante. Falta de permissão. Falta de permissão. Sabotagem. Preguiça. Muita preguiça, realmente. As pessoas que eu sei, muitas pessoas que eu sei que estão passando por certos problemas emocionais, eu convidei, eu dei convite, eu falei, faça o que você tiver que fazer, mas vem. E a maioria não veio. Procrastinação. Tamires, obrigado por ter vindo. Agora, a surpresa do dia, eu já falei para vocês aqui, foi os 3 meninos. Podem levantar, fazendo um favor? Para quem não ouviu ainda, quando que vocês receberam um convite para vir aqui? Hoje à tarde. Hoje à tarde. De quem? Seu mesmo. Obrigado por ter vindo, viu? Pode sentar. Salve de palmas. Eu fui comer no shopping de Araguá e eles estavam com um grupo de amigos e eu tive o sentimento, fala com eles. E meu primeiro pensamento foi, vixe, molecada de 15 anos, eu já tentei conversar com eles tantas vezes, eles tiram sarro, não dão importância, falam que vai, mas não vão, às vezes ficam até entediados. Aí eu peguei e ignorei, falei, não, vou embora. Mas dentro de mim aquela coisa, opa, você está com medo ou o quê? Aí eu tive que brigar com isso. Falei, peraí, se hoje à noite eu vou ficar de pé na frente de algumas pessoas para falar como vencer certos bloqueios emocionais, eu preciso ter uma história recente para contar. Aí eu voltei. Como que foi? Como que foi eu chegando na mesa? O que vocês pensaram? Qual foi o primeiro pensamento? É doido. Que tava querendo com a gente. Que coisa que é essa? Pensou. Deu uma assustada. Que coisa. Aí eu cheguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, sou empresário, vou fazer uma palestra, vou falar sobre coisas importantes para a vida de vocês, gostaria que vocês estivessem lá. Fui embora, não vivendo o que eu estou ensinando, lutando contra mim mesmo, pensando, nossa, cara, esses moleques não vão aí. Sendo negativo. Aí eu brigava comigo mesmo dentro do carro. Anderson do céu, tenha fé, você sabe o que você passou. E se eles vão? E se alguma coisa muda na vida deles? Falei, tudo bem, vou ter fé. Aí, para minha surpresa, eu olho ali uns 3 lindos ali. Então, parabéns por vocês terem vindo. O que vocês querem saber de mim hoje? Quer ouvir minha história? O que mais? Qual que é o motivo da sua palestra aqui hoje, no caso? Perfeito. Obrigado por ter vindo. Você foi uma das primeiras pessoas a comprar o ingresso. Você e sua esposa estão apoiando desde o último evento. Muito obrigado. Ô irmã, vem você aqui, vai, fica aqui de pé. Eu tenho muitos apoiadores. Tamires, você não vai poder ficar de pé porque você está com o baby. Mas a Irma e a Tamires, elas passaram um nível de amizade e de apoiadores. Elas já são o que a gente chama de embaixadoras. Ai, que lindo. Porque Só porque eu sou. elas são, assim, fascinadas. E eu admiro isso. Muito obrigado pelo Obrigada apoio. a você. A Irma já apresentou a vários empresários aqui, já fez várias conexões, fez as coisas acontecer. Ela tem o lado louca, selvagem, igual eu, e é por isso que a gente se conecta. Achado. Obrigado. Obrigada. O porquê? Quem é que acredita em Deus? Levanta a mão. A maioria, algumas pessoas não acreditam, não tem problema nenhum. Mas quem não acredita em Deus, com certeza acredita em algum poder maior. Então a gente está em casa. Deus ensinou que nós fomos feitos à sua imagem. Isso é muito mais do que termos mãos, olhos. Isso também é o Espírito. Nós somos filhos de Deus. Nós somos mais do que sua criação. Por sermos filhos de Deus, nós herdamos dons espirituais. Um deles é o dom de ser criadores. A nossa mentalidade, o nosso cérebro tem uma capacidade de fazer algo que nenhuma outra criatura nesse mundo consegue fazer. É a visualização, a imaginação, manifestação. E a gente precisa usar isso. Hoje, uma das piores pragas que existem no mundo é a quantidade de informação na nossa frente o tempo todo. Porque o que acontece? A gente acorda, a gente já olha onde? A gente passa o dia no celular, o dia falando com as pessoas, e antes de dormir a gente olha onde? E com frequência,
não sobra tempo para a gente fazer a coisa mais importante que o ser humano poderia fazer. Qual o nome desse evento hoje? Escalando o seu negócio. É a minha missão de vida, eu ajudo empresários a escalar. Mas hoje esse evento tem um nome específico, que é a virada de chave. O que é a virada de chave? Mudança de mente, uma transformação. Mas a palavra literal, virar a chave, pensa no seu carro. Abrir a porta, ligar. Anne, quando eu viro a chave, eu estou criando o motor? Não. O motor é o poder. A energia, o motor, o que realmente vai fazer você sair do lugar, se movimentar e crescer, já está pronto dentro de você. Você só precisa virar a chave. Junto com essas informações que a gente vai conversar aqui hoje. Então, qual é a meta desse evento? A meta desse evento, para mim, é convencer vocês, ou reforçar que vocês são filhos de Deus, deixar o convite para que vocês possam crescer sem limites. Quem aqui tem o desejo de ser milionário? O meu só tá guardado. Algum bilionário? Alguém tem desejo de ser bilionário aqui? Milionário já foi. Excelente. Obrigado pela manifestação. É extremamente importante vocês passarem tempo ponderando o que isso significa. Porque o caminho para ser milionário é fácil. O que é difícil são os bloqueios mentais. Isso é muito fácil. Eu não sou um Pablo Marçal. Eu não sou um milionário nos Estados Unidos ainda. Mas o motivo no qual eu estou aqui é porque eu já ganho um salário que se enquadra a 2% da população americana. Isso só aconteceu porque eu consegui virar a chave. Eu preciso, essa é a minha missão de vida, é ajudar vocês a virar a chave. Por quê? Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as outras coisas. O segundo maior. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo ressuscitou, voltou aos céus, os discípulos voltaram à vida normal deles. Estava Pedro lá pescando. De repente ele viu alguém andando na beira do mar. Era o próprio Salvador. Ajudou ele a pegar uns peixes. Vamos comer um lanchinho. Na hora do fogo ali, Jesus Cristo fez a primeira pergunta para Pedro. O que ele perguntou? Pedro, você me ama? Qual foi a resposta? Sim, senhor. Vocês amam a Cristo? Sim. E o que Cristo disse? Apacenta minhas ovelhas. Fácil. Passou um tempinho, Jesus Cristo perguntou pela segunda vez, Pedro, você me ama? Eu imagino que nesse momento Pedro deve ter pensado, ué, você acabou de perguntar? É claro. Mas é lógico que sim. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Vocês conseguem imaginar a confusão e a surpresa quando Jesus Cristo olhou para Pedro pela terceira vez e perguntou, Pedro, você me ama? Alguma coisa começou a passar na cabeça de Pedro. Talvez nesse momento ele deve ter se perguntado se tinha alguma coisa a ver com aquelas 3 vezes que ele negou Jesus Cristo. Mas ali, Jesus Cristo estava dando para ele a oportunidade de ele afirmar pela terceira vez. Sim, eu te amo. E o que Jesus Cristo disse pela terceira vez? Apacenta as minhas ovelhas. O propósito dessa vida é amarmos Deus e amarmos ao outro como a nós mesmos. 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo 6:10. O dinheiro é a raiz do quê? De todos os males se tiver no coração do homem. O dinheiro é a raiz de todos os males. Então essa é uma ponte interessante. A gente sabe qual que é o propósito da vida, que é servir ao próximo.
Porém, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como que a gente fica milionário, gente? Vamos conversar um pouco sobre isso? Seu coração não pode estar no dinheiro. O propósito maior é amar, né? Eu vou ligar esse microfone, mas vocês têm que prometer que vocês não vão contar a história agora. Agora vai ser mais um... Quer saber? Essa sala não é tão grande não. Vocês conseguem gritar. Vamos elaborar só um pouquinho, então. Como que a gente fica milionário sem criar um mal dentro de nós? Servindo, transbordando. Hoje, nós vamos falar sobre os 10 livros que mudaram a minha vida, transformando outras vidas. Um deles se chama Start with Why. Comece com o porquê. E a pergunta é, vocês que levantaram a mão querem ficar milionários, por quê? Para ser feliz? Não? Então para que vocês querem ficar milionários? Transformar mais vidas. Para transformar mais vidas. O dinheiro não transforma ninguém, irmã. Não, não só isso. Você usa para todos, para fazer. Claro que sim, que não modifica ninguém. O que vai acontecer é que cada um... Tá sem voz, irmã? Eu já estou faz tempo. O dinheiro não transforma ninguém, porém, ele é um meio para abençoar pessoas. É um meio, mas tem vários tipos de bênçãos, que não é só dinheiro, não é só material, é espiritual também. Só que para isso eu preciso do dinheiro para construir igrejas, para fornecer alimentos, para construir escolas, educação, enfim. Nós precisamos dele como meio, não como fim. Porque o coração do homem não está no dinheiro, se tiver, ele está perdido. Amém. Concordo. Algum comentário? Ficou bem claro? Alguém quer fazer algum comentário? Pode participar. Vai, Felipe, você levantou a mão, você estava para falar. Não, cara, fica à vontade. Só coçou? Fica à vontade. Entendi. Nós todos conhecemos o ditado que... Não o ditado, a gente cresceu com esse negócio do que adianta ser rico, mas não ser feliz. Gente rica não presta. Crença limitante, João. Quem já ouviu isso? Quem já sentiu isso? Quem já esteve entre um grupo de amigos e você quis falar assim, eu quero ser milionário, mas você não falou porque você sabia que as pessoas iam falar, nossa, você já passou por isso? Ou você já disse, eu quero ser podre de rico, e a pessoa, pra quê? Você já é rica. Você já é rica de saúde. Eu queria viver numa mansão. Aí uma pessoa falou, pra quê? Quem vai limpar? Ela disse que ele vivia numa mansão, e a pessoa falou, pra quê? Quem vai limpar? Eu lá pensando, quem vai limpar? Quero só uma mansão. Fala alto? Ou leva o microfone aí? Você fala alto? Então fala bem alto. A respeito disso, eu ouvi uma frase, inclusive, do Marçal, que mexeu um pouco comigo semana passada. Que ele disse que uma pessoa sem dinheiro é uma pessoa sem dignidade. E não é questão de ser digno porque tem dinheiro, mas porque o dinheiro ele trabalha numa parte da mente da gente que a gente se sente mal quando ele não existe. Né? E isso é uma coisa que pode transformar até a sua saúde física, porque até tem um livro que fala que existe uma depressão específica com o dinheiro. Então a gente tem um pedaço da nossa mente, eu acredito, que você que vai falar disso hoje, que nos impede de ser mesmo alguém quando a gente não tem o dinheiro. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é uma coisa que dificulta mesmo o ser humano, eu acho, de progredir. Sim, eu concordo. Realmente, quando você não tem dinheiro, é mais difícil de encontrar felicidade, porque você só pensa naquele desafio. Pessoal, já vou estabelecer já desde o começo a meta. Sem blá blá blá, tá? Eu não quero sair daqui com vocês dizendo que eu sou um palestrante maravilhoso. Se só isso acontecer, falhei horrivelmente. Esse não é o propósito. O propósito é chutar a bunda de vocês, para quem não estiver fazendo o que eu vou pedir, começar a fazer.
Eu preciso que vocês se tornem milionários sem perder a fé em Jesus Cristo, porque se vocês têm fé em Jesus Cristo, quando vocês tiverem um monte de dinheiro, vocês vão usar da maneira correta. Na África tem um monte de crianças passando necessidade, tem comunidades que estão sem água, sem energia e precisam de acesso, tem muita droga acontecendo, ainda tem escravidão acontecendo na África, do outro lado do mundo. Mas você não precisa ir do outro lado do mundo para ver umas barbaridades, não. Alguém aqui já andou dirigindo pela Hortência? Eu vou morar lá. Parque São Paulo, Vale Verde. Já viram criança pra rua? Já viram criança bolando maconha? Já viram criança vendendo bala no semáforo? Ô Malone, meu primo tá aí, vamos te ver. Muitas dessas coisas a gente pode melhorar. Só que para a gente melhorar isso, a gente precisa de tempo. A Patrícia, por exemplo, você pode levantar, Patrícia, fazendo um favor? A Patrícia, diz pra gente, o que você faz? Eu sou neuropsicóloga e trabalho com o cérebro, então toda a parte neurocientífica, né? A gente acaba comprovando algumas situações em regiões cerebrais, né? Que acaba vendo que é palpável a saúde mental da pessoa, o como que a gente pode transformar essa pessoa. Então você faz uma junção entre mentalidade e o corpo humano, certo? Para ajudar a pessoa a estar operando na melhor da mentalidade dela ali no físico também. Eu acredito muito, é corpo, mente e espírito, né? Eu falo que a mente interpreta, o corpo ele me dá uma... O espírito sustenta e o corpo ele me dá a direção, né? Então a gente precisa desse todo para estar trabalhando. Obrigado, eu respeito muito o que você faz. Aqui, dou uma para você também. O que ela faz é chave. Não somente ela, mas a Amanda, o Felipe Castro. Quem mais aqui? A Lilian. Cadê a Lilian? Cadê a Lili? Levanta a mão. Quem são aqui os profissionais de saúde mental? Psicólogos, psiquiatra, terapeuta, a Tamires. O que essas pessoas fazem é a chave para mudar a vida de muitas pessoas. Só que qual de vocês aqui já consegue fazer um projeto sem receber nenhum lucro por um ano? Eu fiz ano passado 6 meses. 6 meses. Você, por 6 meses, você trabalhou sem precisar se preocupar com aluguel, comida, dinheiro, nada? Não, porque eu não estava fazendo em função daquilo. Meu trabalho não era... Porque sua vida tá ganha. Claro, senão você não teria como. Porque você prosperou. Vocês entenderam a mensagem? Não é o dinheiro, é o que você vai fazer com esse tempo e dinheiro. Exatamente. Então, a melhor coisa da gente se tornar milionário, não precisa nem ir tão longe, não precisa nem chegar ao ponto de ser milionário, mas você chegar a um ponto onde você tem tempo, você já consegue sair abençoando a vida de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu estou aqui, a empresa está tocando. Imagina se eu não consigo... Quantas pessoas que eu chamei para vir aqui hoje disseram que não podia porque tinham que trabalhar? Imagina se eu tivesse um emprego onde não me permitia vir para o Brasil. O que eu estou fazendo aqui hoje, o que a gente está fazendo é bom? Vai ter um impacto? Isso só é possível por quê? Porque a gente pensa em estar no próximo nível. O nível onde a gente tem o dinheiro suficiente para a gente ter tempo para cuidar do mundo. Pessoal, esse é um convite que é mais uma missão. Eu estou numa missão, eu estou convidando vocês, quem tiver o desejo. Eu quero sim ver vocês andando de Ferrari, ver vocês em Dubai, ver vocês nos Estados Unidos esquiando comigo. Mas isso é o mínimo que vocês merecem. Eu quero mais do que isso. Eu quero que alguns de vocês um dia entrem comigo num projeto para construir certas escolas de saúde mental, construir lares, construir apartamentos, construir infraestrutura. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele deu a vida por nós. Ele ficou muito conhecido por ter morrido por nós. Mas o maior dom que ele nos deu não foi a morte por nós, foi a vida por nós. Você ama a Amanda? Você ama ela? Você morreria por ela? Você morreria por ela? Está apaixonado. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil.
você viveria por ela? Isso é amor. O maior dom que você pode dar para alguém se chama tempo. E o dinheiro compra tempo. Beleza, todo mundo motivado, tocou o coração de todo mundo, blá blá blá, inspirador, amo, eu adoro isso. Mas a meta é que vocês peguem essa energia e apliquem na vida de vocês. Então, a minha meta, eu vou ler para vocês aqui os 10 livros que mudaram a minha vida. Mas a minha meta é que vocês tenham o hábito diário de visão, mentalização. Existe essa palavra? Mentalização? Mentalidade, leitura, para que vocês busquem energia diariamente para conseguir bater os sonhos de vocês. Eu quero acompanhar vocês para os próximos 5 anos, entre 5 a 10 anos. Então isso daqui não é só uma palestrinha e tchau. Isso daqui é um convite para a gente estar em contato, estar falando sobre o projeto de vocês, estar falando sobre o crescimento, para que todos nós cresçamos. Como que isso vai acontecer? Então tá lá, eu vou passar os 10 livros que mais me ajudaram, eu vou ler esses livros, eu tenho dificuldade de ler, então o que eu faço? Eu escuto enquanto estou na academia. Foi assim que eu mudei minha vida. E gostaria também de falar dos 5 músculos da mente que crescem. 5 músculos da mente que crescem. Esse é o título do livro que eu estou lançando esse ano. E gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que músculos? Por que vocês acham que esses hábitos mentais eu decidi chamar de músculos? Porque músculo cresce, se fortalece. Quando se exercita. Senão ele também não, ele deixa de existir. Quanto tempo demora para ter resultado na academia? Pode gritar. Depende do exercício. Depende do exercício. Da quantidade. Deixa eu ver. Quem foi? Eu fui no BNI. Você me viu há uma semana atrás. Acho que uma semana atrás, né? Você viu que eu tô mais gostoso agora? Não chamou atenção. Sabe por quê? Porque ontem eu fui na academia e malhei pra caramba. Você viu o resultado? Muito, não. Entendeu? Por que você não viu o resultado? Porque foi um dia só. Foi um dia só. Tem que ter constância. Agora, os nossos músculos mentais, eles são igual. Eles precisam ter constância, precisam ter a alimentação, precisam ter foco. Então, a gente não pode parar. Os 5 músculos mentais nada mais são do que a minha história, do que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje. Então, para quem não me conhece, eu tenho uma construtora nos Estados Unidos hoje. Ela não opera 100% sem eu, mas eu já não toco na obra. Não opera 100% sem mim, mas eu já não toco na obra. Então, esse ano ela faturou quase 4 milhões de dólares. Eu tenho um projeto, tenho 4 projetos agora, mas um projeto, um desses, é um projeto de 4 milhões de dólares e meio. Tem um lugar de esquiar lá onde eu moro, que eles conseguiram construir uma vizinhança na montanha. E essa vizinhança é como se fosse algo comercial. E dentro das montanhas, existem essas mansões, e é uma estação de esqui. Então, os próprios donos dessas casas, eles vão lá em cima, eles esquiam na montanha entre as casas, e quando ele cansa, ele esquia para dentro da sala dele. Justin Bieber tem casa lá, Michael Jordan. É um dos territórios mais caros dos Estados Unidos, só perde para o Havaí. E eu fechei esse projeto lá. O meu cliente comprou essa casa por 8 milhões e meio e ele só está investindo 4 milhões e meio na reforma porque é a casa de férias. Então ele falou, não tem necessidade de gastar mais que isso. Entendeu? Reforminha básica. Reforminha básica. É só para o final de semana. Então não precisa gastar 10 milhões. Vocês concordam? Ele disse que ele achou a minha empresa no Instagram. E ele disse que me viu nos vídeos,
viu a minha empresa e decidiu gastar milhões de dólares comigo. Fazem 10 anos que eu tenho essa empresa. Eu comecei como um pintor, como um pincel. Agora eu abro para perguntas. O que vocês querem saber dessa história? O Instagram da sua empresa. Como que é, João? Tem outro canto? A igreja é forte nos Estados Unidos ou teria outro lugar para você? Porque na Europa? Por que eu não fui para a Europa? É pergunta boa, acho que é uma pergunta melhor. Por que eu saí de Araraquara? João, eu nunca queria ter deixado o seu lado. Eu nunca queria ter deixado minha mãe, vocês. Eu amo o Parque do Basalto. Eu amo Pinheirinho. Eu fugi, eu saí daqui porque eu nunca tinha ido numa palestra igual a essa. Porque eu não sabia que aqui eu podia ficar milionário. Você quer ver quão fácil é de ficar milionário? Se eu fizer um curso falando sobre vendas e vender por R$1, tá muito barato? Tá muito barato? Mas se eu vender por R$1, quantas vezes eu preciso fazer para bater 1 milhão? 1 milhão. É muita coisa? Depende do ponto de vista. Quantos habitantes no Brasil? 250 milhões. 10% é 25 milhões. 1% é 2,5 milhões. 0,05% é 250 mil. É fácil ficar milionário? Precisa saber vender. É fácil. Então, João, se eu soubesse os princípios que eu sei hoje, eu teria me tornado milionário mais rápido aqui em Araraquara. Por isso que você falou que não quer ninguém que vá para lá. Você prefere que fique aqui, né? Hoje todo mundo fala, Anderson, quero muito ir para os Estados Unidos para eu crescer na vida. Pessoal, as minhas palestras são mais bem recebidas nos Estados Unidos. Por quê? Mentalidade, visão. Por educação? Anderson, como foi para você ser um imigrante dos Estados Unidos com o sonho de ser um empresário de sucesso? Porque a gente sabe, né, muitas pessoas querem ir para lá, querem viver o sonho americano, mas as pessoas não sabem o quanto os imigrantes sofrem lá, por não estar na sua cultura. E como que foi isso para você? Foi difícil por causa da minha mentalidade. O Carlos Cavalcante, eu vou fazer uma pergunta. Vamos falar do Carlos Cavalcante, que vai responder sua pergunta. Deixa eu ver uma pessoa aqui, pegar uma voluntária. Não, vamos tudo junto. Beleza, digamos assim, se vocês fossem para ir para os Estados Unidos para começar a vender pão de queijo, como vocês começariam? Batendo de porta em porta. Pode gritar, pode falar. Vendendo para a vizinhança. Semáforo. No consulado brasileiro. Hã? No Instagram, legal. Estabelecimentos comerciais. Estabelecimentos comerciais. Aglomeração de pessoas, igrejas. Aglomeração de pessoas, escola. O Carlos não. O Carlos Cavalcante, ele tem a empresa dele por 4 anos. Ele está dentro do Walmart, do Costco, do Harmons, do Smiths, que são as maiores linhas de supermercado. O Carlos já é um multimilionário. Uma das maiores empresas de manteiga dos Estados Unidos se ofereceu e já comprou 20% da empresa dele. E eu fui falar com o Carlos, eu falei, Carlos, como que você chegou nisso? E eu entendi, o Carlos era um CEO aqui no Brasil. Então, por que vocês acham que ele chegou nesse nível? Estava preparado. Mais fácil. Conhecimento. Porque foi mais fácil. Por que você acha que foi mais fácil? Porque ele já tinha uma mentalidade maior. Os Negócio. números dele já eram maiores. A régua. Fazer uma pergunta sobre isso. Uma pergunta? Pode fazer pergunta. Eu entendo isso quando você fala sobre a diferença da mentalidade na cultura. Aqui realmente a gente tem essa, vamos dizer assim, essa percepção ao dinheiro como um ideal. E eu vejo que realmente os americanos, eles veem o dinheiro como resultado. Então, saúde é resultado, dinheiro é resultado, tudo isso é resultado de como a gente está. Ainda mais quando a gente entende de quem a gente é filho, como você falou. Se a gente
é filho do dono, né? Uma bolsa de 180 mil não vale mais do que eu, que tive Jesus que morreu. Então, a gente tem essa inversão aqui no Brasil mesmo. Mas como foi para você entrar nessa versão? Você já tinha isso? Ou você precisou criar ali essa ponte para te levar numa versão nova? Porque é muito sobre como a gente se sente. Eu precisei criar a ponte, Amanda. Como foi para você criar? Você conseguiu se conectar visualizando? Então, eu vou fazer um comentário sobre o Carlos e vou responder sua pergunta. O Carlos, ele se tornou um multimilionário nos Estados Unidos porque uma empresa grande é uma empresa grande, uma empresa pequena é uma empresa pequena. Uma não se transforma na outra. Coloca isso na sua cabeça, uma não se transforma na outra. Por muito tempo eu tive uma empresa pequena, por muito tempo eu não tive uma empresa grande porque eu fiquei perdendo tempo numa empresa pequena. É igual construir uma casa, na verdade um prédio. Você pode começar a construir, vocês me digam, você decide construir uma casa, você coloca o alicerce de uma casa, aí as paredes já estão de pé. Quando as paredes estão de pé, você pensa assim, quer saber? Eu vou construir um prédio. Aí constrói o prédio em cima da fundação da casa. Dá para fazer isso? Se você quer construir um prédio, o que você tem que fazer no dia 1º da construção? O alicerce de um prédio, acabou. Uma empresa grande é assim. Isso foi o que o Carlos fez. O Carlos falou, eu não vou sair daqui para ir bater porta lá. Eu vou fazer um cursinho do Senai. O Carlos, um CEO de uma multinacional aqui no Brasil, que já tinha um certo sucesso, foi para o Senai, fez um curso de massa para entender as máquinas. Aí ele comprou as máquinas. Mas ele tinha dinheiro, financiou. Que o Carlos não usa o dinheiro dele. O Carlos usou o dinheiro do banco. Financiou. Mas ele tinha os contatos. Você também pode ter contato. Ele foi lá e começou a falar com os representantes das lojas. Demorou um ano? Demorou. Mas a hora que ele acertou, meu amigo, já era. Ou seja, o Carlos ele já colocou o alicerce de uma empresa grande. Ele não foi lá pensando, eu vou bater de porta em porta. Esse foi o meu problema, Amanda. Quando eu saí daqui, eu fui para lá porque eu queria fazer uma faculdade. Não tinha um puto no bolso quando eu cheguei lá. E para pagar para a faculdade, eu comecei a fazer pintura. E eu era um pintor com um pincel na mão. Eu só sofri. E eu sofri por causa da mentalidade. Eu não sabia vender. Hoje os piores clientes que me ligam são os clientes de 7, 8 anos atrás. Quando eles me ligam, eu já falo, não, nem atende. Por que vocês acham? A minha versão antiga. Antigamente, número 1, que eu era magro que parecia um câncer. Eu era orelhudo, beiçudo, cabeçudo, tudo udo. Era só o pó da gaita. Andava tudo cheio de tinta. Hoje eu olho para trás e eu vejo que eles só me contrataram por um motivo. E quase que não contrata. Qual que era o motivo? Barato pra caramba. Eu acho que o esposo e a esposa eles iam dormir e falavam assim, amor, você tem certeza? Eu falava, amor, é 3 vezes mais barato. A gente instala uma câmera e fica observando ele o tempo todo. Foi por isso. Aí eu sofri. Aí começou a minha história nos Estados Unidos. Não sabia vender. Aí eu ia lá, fechava um trabalhinho, me matava, mal tinha lucro. Aí tentava fechar outro. Mal tinha lucro, tentava fechar outro. Aí tinha dia que não fechava a pintura. Aí eu ficava doido. Aí eu coloquei na cabeça que o quê? Não tem trabalho de pintura. Vamos fazer drywall? Comecei a fazer drywall. Quando vendia drywall, fazia drywall. Quando vendia pintura, fazia pintura. Aí foi ficando legal. Aí teve um dia que não vendeu nem drywall, nem pintura. Eu falei, qual que é o problema? O problema é que eu não faço carpintaria. Aí comprei a serrinha lá e vamos fazer carpintaria. Aí comecei a fazer carpintaria. Até o dia que eu vi o meu amigo William fazendo tile, que é cerâmica. Aí comprei e fui fazer tile. Galera, aí ficou legal. Por quê? Aí eu peguei um trabalho barato de cerâmica, um barato de drywall, um barato de pintura, um barato de carpintaria e outro barato de cerca. Aí ficou legal. Para melhorar, contratei os ajudantes.
Eu não tinha dinheiro para contratar um ajudante bom. Então, qual que era o nível dos ajudantes? Entendeu a situação? Era um tipo de brasileiros imigrantes que topavam trabalhar num valor absurdo. Melhor que eles só se eu contratasse alguém cego. Então, virou um desastre. Não demorou muito para eu quebrar. Para eu sofrer o grande impacto emocional da minha vida em 2019. Quem estava no meu grande evento? Vocês lembram? Não vão lembrar que faz um ano. Você lembra? Vou repassar para todo mundo. Eu cheguei a um nível de estresse tão grande que 2019 foi o pior ano da minha vida. Eu já não conseguia fazer dinheiro, o estresse aumentou demais, perdi visão no olho direito e fui diagnosticado com esclerose múltipla. Para isso, começou um inferno de ir para o hospital e lá a saúde é muito cara. Minha ex-esposa estava grávida da Laure. Ela nasceu com complicações. Ficou 10 dias na UTI, $200 mil. E foi piorando. E eu no estresse, tentando correr no trabalho, cortei a ponta do dedo. Quando o doutor me diagnosticou, ele falou assim: Anderson, essa é uma doença que pode pegar a qualquer momento. E o seu gatilho é o estresse. Falei, ferrou. Tô morto. Mas tentando ser positivo, no final de 2019, eu falei, eu vou entrar em 2020 com o pé direito. Vou abrir uma empresa de coach. Minha mãe falou que eu sou inspirador. Na igreja eu falo bem. Por mais que a empresinha é uma regaceira, tem outros mais regaçados que se admiram. Vamos ensinar. Abri uma empresinha de coach. E eu falei, Jesus vai me ajudar e eu vou ter fé. O que eu fiz? Vendi todos os pincéis que eu tinha. Vendi todas as máquinas e falei assim, Jesus vai me ajudar. Vendi tudo, galera. E comecei o ano de 2020 sendo coach. Janeiro foi bem, fevereiro foi melhor ainda. Março eu não conseguia acreditar, já tinha um cliente. Falei, sabia que ia dar certo. Em abril, aluguel bem, não tinha dinheiro para pagar, fundou tudo, perdi tudo. E fiquei depressivo. Gastei toda a reservinha que eu tinha. O orgulho bateu, eu não conseguia acreditar por que Jesus não estava me abençoando naquele momento, quando eu mais precisava. Eu estava numa condição de saúde onde nem os remédios eu sabia quais remédios que eu ia tomar ainda. E eu comecei a ficar mal, muito mal. E só tinha uma coisa que me consolava. Eu tinha conseguido juntar dinheiro para comprar uma passagem para minha mãe. Então, naquele abril de 2019, eu fiquei na cabeça. Pelo menos em julho, a minha mãe vai vir me visitar. Eu fiquei com tanta raiva da minha vida que eu falei, não vou voltar para a construção. Comecei a fazer entrega de comida. Na minha depressãozinha ali, só ia fazer entrega de comida. E pensando para mim, quando a coisa ficava ruim, eu falava, pelo menos minha mãe tá aí, pelo menos minha mãe tá aí. Para fazer uma surpresa para minha mãe, eu voei a minha irmã lá de Seattle para Las Vegas. A gente se encontrou em Las Vegas, chegou o grande dia. Minha mãe vai chegar, a gente vai curtir e vamos ficar bem. Resumindo, minha mãe chegou, fiquei 5 horas no aeroporto, eles deportaram minha mãe. Eu sei que minha mãe não gosta de lembrar, mas agora estamos felizes, né, mãe? Fomos para a Olímpia, agora a vida já passou. Eles algemaram minha mãe, não deixaram eu ver ela, levaram ela para a cadeia de Las Vegas, dormiu lá num frio, né, mãe? Se maltrataram, a pressão subiu, foi algemada para o hospital, recebeu o tratamento, ficou $15 mil de tratamento, voltou algemado para a cadeia lá de Las Vegas, colocaram ela no avião e mandaram para o México. Minha mãe tá bem, a gente já superou, tá, gente? É difícil olhar para trás, mas a gente olha para trás com inteligência emocional. Quando isso aconteceu, a viagem de Las Vegas para onde moro eram 6 horas de carro. Foi a pior viagem da minha vida. E eu e a minha ex-esposa, a gente já não estava bem por causa da situação financeira que a gente vinha vivendo.
E o nosso casamento não aguentou. A gente não tinha inteligência emocional, a gente não sabia como se consertar, não sabia, sabe, falar de terapia, falar de emoções. Não demorou muito, passei pelo divórcio. Quando a Lauren tinha 10 meses de vida. E ali eu tava. Não tinha dado certo em Araraquara, em São Paulo. No país de primeiro mundo, o sonho americano, o país das oportunidades. Eu estava sem minha mãe, eu estava ilegal, porque o meu melhor amigo tinha sofrido um acidente de moto com a minha moto, ficou em coma por um mês lá, quando eu precisava renovar meu visto não deu certo, então eu estava ilegal, não podia sair de lá, minha mãe não podia vir, e foi aí que Satanás começou a cair na minha mente. Todo mundo acredita em Deus, obviamente você precisa acreditar também que existe um poder negativo. E esse poder negativo começou a me pegar. Eu não queria morrer, mas eu não aguentava viver daquela maneira. Eu já estava longe dos meus amigos de escola, da minha cultura, da minha comida, do meu povo, do samba, da alegria do Brasil. Eu me sentia inferior, eu tinha um sotaque, eu me sentia um lixo, faculdade não consegui fazer, fiz Senai não adiantou de nada, estou do outro lado do mundo, estou sozinho. E foi que eu comecei a pensar em me matar. E Satanás sempre vinha. A sua filha tem 10 meses de idade, ela nem vai lembrar de você. A sua mãe vai ficar destruída, ela vai viver para sempre com esse buraco na vida dela. Mas ela vai se recuperar. Ninguém vai sofrer o tanto que eles estão sofrendo, porque todo mundo lá no Brasil sabe do que você está passando. Você está tentando esconder, mas está claro, todo mundo sabe que você está sozinho, você está depressivo, não está conseguindo pagar as contas. Por que você ainda insiste em viver? Foi num dia, num lago lindo lá, eu estava pescando. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, se eu tirar minha vida, o Senhor vai me perdoar? O Senhor sabe o que eu estou passando, eu não aguento mais isso. Do fundo do meu coração, Deus, eu te pergunto uma vez só, me dê um motivo pelo qual eu não devo tirar minha vida, porque eu já tentei de tudo e não aguento mais. Pescando ali, até hoje eu não sei se foi uma visão, uma imaginação, chamem do que vocês quiserem. Mas no momento que eu estava olhando naquele lago lindo, eu imaginei eu morto já há uns 100 anos, lá no céu. Depois de 100 anos, eu imaginei que minha filha também já tivesse vivido uma vida maravilhosa, cresceu, viveu uma vida com netos, com filhos, e veio a falecer com os seus 90 anos. E eu imaginei a gente lá no céu finalmente se encontrando. E ela veio correndo na minha direção, me deu um abraço forte e falou, papai. Eu falava, filha, finalmente a gente se encontrou. E ela olhava para mim e falava, papai, por que você me deixou? E nesse sonho, nessa imaginação, eu dizia para ela, filha, o papai te deixou porque eu não conseguia prover para você. Eu fiz de tudo, em Araraquara, nos Estados Unidos, eu não conseguia. E nessa visão ela olhava para mim e falava assim, mas papai, você não viu nesses 10 meses da minha vida o que realmente me fazia feliz? Todos os dias, quando eu acordava, eram os seus olhos no meu, não precisava de mais nada. Só de você. Aquela foi minha resposta, Amanda. Aquela foi minha ponte. Pela primeira vez na vida, Jesus me mostrou com uma clareza inesquecível que eu não precisava estudar para ser alguém na vida. Eu já era alguém na vida. A partir daquele momento, eu acordei e pensei, mas espera aí, se eu tenho esse amor pela minha filha, minha mãe deve ter o mesmo por mim. E meu pai. E meus amigos. Quer saber de uma coisa? Eu aceito ser um mendigo.
Eu aceito ser pobre. Eu aceito não pagar as contas. E se eles me jogar para a rua, eu fico para a rua. Desde que eu consiga ver minha filha, tá tudo bem. Lembra que eu perguntei para você o que é melhor, morrer pela Amanda ou viver pela Amanda? Naquele dia eu decidi que eu ia viver pela minha filha. Mesmo que eu fosse um Zé Ninguém, sem diploma, sem dinheiro, cabeçudo, orelhudo, dentuço e tudo que você imaginar. Ali eu tomei a decisão. Mal eu sabia que ali eu virei a chave. Ali eu ativei o poder que nos próximos 3 anos ia resultar nisso. Eu não sabia ainda. Porque o que aconteceu? Eu perdi a confiança em mim. Eu desisti de tentar acreditar em quem eu era. Eu pensei o seguinte, tá, se eu vou ficar, vamos pelo menos tentar dar uma melhoradinha, né? Eu não quero ver um psicólogo? Vou fazer entrega? Vamos ver uns livros. E aí começou a jornada. Eu comecei a fazer entrega ouvindo um livro atrás do outro. Agora deixa eu abrir minha agendinha aqui que eu vou ler para vocês os principais livros que começaram. Um poderosíssimo foi O Milagre da Manhã. Alguém já leu esse livro? Quem leu esse livro, levanta a mão. Lilian já leu esse livro. Fala sobre o quê? Visão e hábitos. Esse já começou causando um impacto. Ali eu já comecei a acordar e parar de olhar no celular direto. Já comecei a mentalizar as coisas. Eu li A Mágica de Pensar Grande. Esse também já me deu um impacto. Desperte o Gigante Interior, do Tony Robbins. Esse já me deu uma luz. Você já leu esse, João? Fenomenal. Poder Sem Limites também. Qual? Poder Sem Limites. Esse aí eu vou ler também. Esse aqui eu quero ver quem vai gritar. Pensa e Enriqueça. Todo mundo. A galera já conhece. O Poder do Subconsciente. Já leu? Joseph Murphy. Exatamente. Esse aqui é um clássico. O Poder do Hábito. Não se preocupe que eu vou fazer um post no Instagram e vou colocar todos esses livros. Vou colocar todos esses livros. O Poder do Hábito foi aí que eu comecei a aprender sobre neuroprogramação, Felipe. Felipe, você pode levantar rapidinho? O Felipe é um profissional de neuroprogramação. Neurolinguística. Neurolinguística e programação. Felipe, em poucas palavras, por favor, o que você faz? Ô Anderson, eu ajudo empresários a reprogramar a mente para ter alta performance e alta performance na vida dos negócios. Por que eu foco no empresário? Porque a gente falou disso, né, no vídeo até. Eu acredito muito que o empresário é a pessoa que tem o poder de transformação de uma realidade. Então, quando o empresário ele cresce, ele decide crescer, ele decide prosperar, ele leva com ele a sua sociedade local. Então, eu entendi que quanto mais eu focar no empresário, mais o meu trabalho ele vai ser escalável, ele vai chegar em cada vez mais pessoas. Tá? E, inclusive, eu foquei em Araraquara, né? A gente teve uma conversa sobre isso. E o meu trabalho vai estar com muito mais energia aqui. Como o Anderson falou, existe oportunidade na terra que a gente vive, existem pessoas que precisam desse conhecimento, e se a gente foi abençoado por Deus para ter esse conhecimento, também é uma missão e uma obrigação passar. Salva de palmas para o Felipe. Muito obrigado pelo que você faz. Eu agradeço. Obrigado, Felipe. Então, eu aprendi com o Poder do Hábito sobre como os nossos neurônios funcionam. Sobre hábitos, sobre a importância de disciplina, visão, constância. O Princípio de Oz não é famoso, não. O Princípio de Oz eu conheço, é um livro que foi escrito por alguém em Utah. Ele usa vários exemplos do Mágico de Oz. Resumindo, é um livro que fala sobre accountability. Como se diz accountability em português? Contabilidade. Prestação de contas, no BNI fala bastante, né? Basicamente o livro fala assim, para de culpar o mundo, o problema é seu, velho. Para de ser vítima. Ah, mas eu sou pobre. Não. Ah, mas os filhos do... Não, é você. Esse daí mudou minha vida.
O Homem Mais Rico da Babilônia. Alguém já leu esse livro? Fantástico. Nossa. O Mito do Empreendedor. Você já leu O Mito do Empreendedor? O Mito do Empreendedor, ele fala de 3 figuras dentro do empreendedorismo. O técnico, o gerente e o empreendedor. Isso me ajudou muito. E o clássico. Não, adivinha qual que é o clássico? O mais famoso de todos. O Segredo da Mente Milionária, esse é um bom. Acho que é o mais famoso mundialmente, sinceramente. É o Pai Rico e o Pai Pobre. Esses são os 10 livros que eu vou encorajar vocês a lerem comigo. Quem já leu, a gente vai reler. Mas esses são só 10. Na época que eu estava passando por aquela fase, eu provavelmente tinha uns 35 livros. Voltando na história e já resumindo, eu notei uma coisa em comum em todos esses livros. Eu notei que todos esses autores, todos, eram milionários. Número 1. E número 2, eu notei que todos, em algum momento da vida, estavam ferradíssimos. Aí, ao invés de olhar para mim e falar assim, nossa, como que eu tô ferrado, eu me identifiquei e falei assim, opa, peraí. Todos esses caras já tiveram mais ferrado que eu um dia e todos eles se tornaram milionários? Então, mais ferrado do que eu, o que é um peido para quem já tá cagado? Foi aí que eu aceitei. Eu me dei. E eu comecei a confiar cegamente no que esses caras estavam falando no livro. E eu queria tanto aplicar isso, porque a minha infância inteira, a minha vida inteira, sabe, a nossa geração, a nossa família, a gente sempre faltou tanta disciplina, sempre começou e não terminou. Olha, Patrícia, quando eu tinha 15 anos, eu já tinha escrito mais de 30 músicas. Eu sou compositor. Alguém aqui conhece alguma música minha? Eu já escrevi. Você já ouviu, mano? Sim, eu já escrevi mais de 70 músicas. E quem conhece, não esquece, são músicas boas. Agora diz pra mim, por que eu não me tornei um compositor? Você não acreditou em você. Não acreditei em mim. Ninguém nunca me falou que eu podia ganhar a vida com isso. Lucas, chegou sua hora, Lucas. Vem aqui rapidinho, Lucas. Quem viu o vídeo do Lucas? Toca bem ou não toca? Nossa, demais. Lucas, esse pessoal aqui tá aqui para te apoiar, tá? Uhum. Vamos fazer um brainstorm rápido aqui. Mas o Lucas disse que ele não sabe, ele não vê como que ele pode ganhar a vida como professor de piano em Araraquara. Então ele pode ensinar pessoal, mas não paga as contas. Lucas, não paga todas as contas que você tem. Então, qual que é um salário bom para você? Tinha que tirar quanto por mês? Uns 7 mil, 10 mil? Ó, vou te falar um pouco da minha história. Não quero a sua história não, agora não é o momento. Depois a gente vai fazer uma entrevista, que tem que ser rápido. Vamos direto ao assunto. Quanto você precisa para viver bem? 12. 12 mil. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí, ideias. Como que ele pode ganhar 12 mil hoje tocando do jeito que ele toca? Infoproduto, ou seja, na internet. Você que corre com esse microfone, leva para lá. Eu escolheria um nicho de pessoas, por exemplo, que têm um sonho de tocar piano, mas não fazem ideia de como começar. Gravaria uma masterclass ou várias mini aulas que não fossem muito extensas e venderia isso daí em um nicho específico, de, por exemplo, pessoas de 20 anos ou até 45 que gostariam de aprender, algo assim. Obrigado, Amanda. E isso ele vai vender só em Araraquara? O mundo todo? Online. Outras ideias? Outras ideias? Para quem quer ouvir. Grita daí. Para quem quer ouvir a música dele, para quem pode pagar pela música dele, né, e para quem aprecia. Eventos? Felipe? Então, vamos ter que anotar. Eu sei que você está com o microfone, mas lembra essas ideias. Então, vendendo curso online, eventos, tocando para quem pode ouvir. Agora, quem vai te ouvir aonde? Quem vai ouvir ele aonde, gente? Felipe? No Spotify? Dar aula em uma escola. Dar aula em uma escola? Lucas, né? Isso. Lucas, eu recomendo você começar a fazer um evento.
fazer um evento, você vai precisar de gente para te apoiar. Mas por que você fazer um evento? Para você ficar conhecido. As pessoas precisam conhecer você. As pessoas precisam te ver. Então, você pode modelar o evento que o Anderson fez hoje aqui. Tá? Então, você pode construir esse evento. Existe uma expertise para você fazer isso. Eu posso te ajudar com isso. E eu quero fazer uma pergunta. Quem está aqui disposto a apoiar o Lucas, financeiramente mesmo? Aqui? Roubou minha pergunta, velho. Vamos responder. Quem está aqui? Ergue a mão. Apoiar. Não estamos falando de valor. Quem está disposto a apoiar financeiramente? Apoiar financeiramente. Beleza. Quem dá 10? Quem está disposto a apoiar com networking, com acesso? Quem está disposto a promover o trabalho dele na cidade? Postar, fazer um trabalho. Você acha que dá para fazer um evento? Né? E eu estou disposto a te ajudar, tá? E eu vou te dar uma mentoria gratuita. Então depois você me linka com ele. Eu vou te dar uma mentoria gratuita, eu vou te ajudar a esclarecer a sua mentalidade, vou te ajudar também a olhar para esse evento, que é uma das coisas que eu faço, é a construção de evento, e vou também te ajudar com o meu acesso para as pessoas que eu conheço e com essa galera que está aqui. Você topa? Mas de 0 a 10, quanto você está comprometido para fazer? 20. Então é isso. Fechou. Lucas, essa merece uma dancinha da celebração. Vamos fazer a dancinha aqui, vai? Ó. Aê! Obrigado. Valeu, mano. Pode sentar. Lucas e o resto. O resto não, o pessoal. Entendeu a importância do network? Só que vou te dizer uma coisa. Ele vai acordar amanhã e ele vai ter pensamentos positivos. Isso não é culpa dele. Por exemplo, vamos ficar um pouco mais realista. Você já ganhou uma mentoria que vai te ajudar bastante. Trabalha com isso. Esse lugar aqui custou R$2.000. R$2.000. Quem veio aqui já pagou. Mas agora, como que vocês compram? Se você quiser fazer um evento aqui, mais um pouquinho de ideia, pessoal. Você que talvez não tenha esse dinheiro, como que ele pode arrecadar esse dinheiro? Patrocinadores. Onde que ele vai arrumar esses patrocinadores? Ele pode ser um patrocinador para ele. Exatamente. Depois eu vou entrar com... Isso aqui foi o Denis que fez, tá? Da Arasign. Depois eu te dou o contato do Denis. O Denis pode entrar com patrocínio e imprimir um desses de graça para você. O nível de música... Meu amigo, o nível de música... Eu sento com bilionários e milionários nos Estados Unidos. E os ferrequinha que toca piano lá não chega perto do que você estava fazendo aqui. Então, pelo amor de qualquer coisa, não tenha mais dúvida do seu talento. Você não é normal. Voltando ao assunto, eu percebi que eu precisava acreditar no que os livros diziam. E eu comecei a acreditar cegamente, simplesmente. O primeiro passo foi, beleza, aprendi tudo isso, vou voltar para a construção. Mas dessa vez eu vou voltar com visão. Eu já vou contratar um muchatinho para me ajudar e vou focar em vendas. E aí começou a história. E aí teve todo um processo que fez eu chegar. O primeiro ano foi 70 mil, o segundo 500 mil, o outro 900 mil, 1,2 milhões, 2 milhões e agora 4 milhões. Mas tudo porque mudou. Alguma pergunta mais técnica? Porque eu resumi bastante. Eu sei que vocês têm pergunta, por favor. Quais hábitos você tinha quando você decidiu fazer essa mudança e falou assim, eu vou começar a aplicar esses hábitos aqui? Duas coisas. O livro Hábitos Atômicos. Tem que ler. Hábitos Atômicos, você já leu, né, Pia? O hábito atômico fala sobre um hábito que afeta a grande parte da sua vida. Então, meu hábito atômico foi a academia. Eu era magro, horroroso. E se você está mal cuidado, isso te atrapalha até nas vendas. Para você ser um bom vendedor, você precisa chegar... Eu lembro quando eu estava na faculdade, que nem o Elton. O Elton está aqui, eu olho para ele, toda vez que eu olho para ele, meu cérebro vem a palavra sharp. Em inglês quer dizer mato. Cara, presença. Os dois, o Elton e a Anne, muitos de vocês, todos, para ninguém ficar ofendido. Mas o Elton sempre me passou essa impressão. E eu fico, mas por que o Elton me dá essa impressão de... Né? Sabe aquele cara? Olha esse cara. É o jeito que ele penteia o cabelo,
O jeito que ele coloca o terno e o sorriso. Esses detalhes. E eu prestei atenção em quem me passa uma impressão de tô meio largado. Cara, gente boa, mas tô meio largado. Então eu comecei a prestar atenção nisso. Então o que eu fiz? Fui para academia. E para não desistir da academia, eu parei de me martelar quando eu não ia. Errei. Mas quer saber? Não fui quinta, não fui sexta, segunda-feira eu tô lá. E toda vez que eu perdi a motivação, não ia na terça, na quarta, eu ficava triste, falava, na quinta eu tô lá. Hoje eu já consigo ir. Aí por que foi um hábito atômico? Porque enquanto eu estava na academia, eu fiquei ouvindo livros. Eu tomei a decisão, outro hábito, tenho que dirigir entre um cliente e o outro 20 minutos, ouvindo livros inspiracionais, ouvindo histórias. Mas eu queria tanto, galera, mas tanto não falhar, queria estar com um desejo ardente, assim, um desejo, sabe, bate na mão, assim o desejo. Nossa! Falei, eu preciso fazer alguma coisa que me amarra, alguma coisa que não vai deixar eu falhar. Tive essa ideia do Gigamind. Alguém já ouviu falar do Gigamind aqui? Não. O Felipe já ouviu. Eu coloquei na cabeça que eu ia entrar em contato com meninos da periferia do Brasil e ia falar, o negócio é o seguinte, eu pago $10 se você ler um dos livros que mudou minha vida. E eu vou ler com você. Acho que mais de 50 jovens no Brasil já leram. E alguns deles se tornaram homens de muito sucesso. Como que eu ia ajudar esses jovens a se tornarem de sucesso se eu não desse o exemplo? Não era rico. Mas o que é R$50? Muitos de vocês conseguem fazer um projeto disso. Consegui mudar 1 milhão de jovens? Não. Consegui mudar 100? Não. Mas uns 40 eu consegui. E isso me fez ficar firme ali. Então, o que eu fiz? Eu me forcei a ter um círculo de influência através das pessoas nos livros e através desses jovens. Eu acordava, eu falava, eu não posso desistir, eu não posso ligar. E eles liam os livros, eles faziam um vídeo explicando o que eles entenderam. Eu não posso ser falso. Eu preciso dar um exemplo, então isso me ajudou. Outra pergunta? A gente já vai resumir daqui a pouco. Tamires? Grita aí, Tamires. Eu corri. Tamires. O que você fez foi se comprometer. Eu me comprometi. Com eles e com você. Exatamente, com eles e comigo. Como que você fez para lidar naqueles momentos? Porque a nossa mente mente. Uhum. Aqueles momentos onde que a mente olhava para você e falava assim, sério? Você vai? Porque eu acredito que muita gente, eu falo isso comigo, às vezes coloca assim em questão, o não acreditar em vocês. Você vai, eu tenho a resposta também. Dois para trás, né? Mentalmente. E aí você entra na procrastinação, nos vícios, de fugir do foco. Como você fez para lidar isso? O principal, tá me dizendo, o meu crescimento, ele foi e é 10 passos para frente, 5 para trás. 10 para frente, 5 para trás. Por exemplo, esse evento quase foi cancelado. Bati o pé e falei, não vou cancelar. Hoje é a quinta. Ó, faz 8 dias. 8 dias. Eu não falei desse cliente aí de $4 milhões? Esse cliente confia em mim. Nossa, ele já me pagou $2,5 milhões. A obra dele está no meio. Eu coloquei um projeto de hidráulica na mão do encanador lá. Esse lazarento desse encanador, desculpa a palavra, ele... Tamires, aquele negócio, não desistir, né? Eu estou treinando gerente de obra. E eu preciso confiar neles. Os meus gerentes confiaram no encanador. E foram pagando pagamentos de progresso sem checar se o cara realmente estava fazendo serviço. Resumindo, eu paguei $70 mil. $70 mil pro cara. E o cara, o que ele fez vale 20 mil. Naxa, vale uns 15 mil. E ele abandonou o projeto. E ele atrasou a obra. E o cliente ficou louco. O cliente ficou revoltadíssimo. Aí, quinta-feira passada, eu descobri que, além dele ter feito isso, ele fez uma outra cagadinha. Não dá, eu vou resumir, tá? Ele fez uma outra cagadinha que vai ficar mais ou menos uns $150 mil para consertar. Eu não sou o Pablo Marçal. Eu não tenho milhares de dinheiros sentado ainda na minha conta.
Eu tenho investido em propriedades em certos lugares aí. Então, eu estou num momento onde eu não consigo chegar com $200 mil e escrever um cheque. Então, o que aconteceu há 8 dias atrás? Adivinha? Entrei em pânico. Falei, vou perder o meu cliente principal. Vai acabar com a minha viagem em Olímpia. Minha esposa já começou a chorar. Falou, compra a passagem e vamos embora agora. Peguei o celular e falei, o quê? Mas é isso que o povo quer ouvir. O povo gosta de ouvir as histórias onde você se lasca e se recupera. Anderson, você não pode fazer isso. Você não pode cancelar esse evento porque vai ter alguém lá que vai precisar ouvir o resultado disso. E eu peguei e falei assim, meu amor, vamos fazer uma oração. Vamos fazer um jejum. Vamos lá para Campinas, no templo da igreja. E vamos ser positivos. Tamires, ao longo dos anos, quando isso acontecia comigo, o meu principal templo e centro de conexão com Jesus Cristo, mentalização, é o chuveiro. Água quente. Ali é o principal. Então, dentro do chuveiro eu comecei. Eu sei que eu sou uma pessoa honesta. Eu sei que eu contratei ele de boa fé. Deus sabe que eu não tenho condição de passar por isso nesse momento. Deus sabe que eu fiz de tudo. Eu não vou mentir para o cliente. Eu vou chegar no meu cliente que já está estressado comigo e eu vou dizer para ele, cagamos na sua obra. 1000 desculpa. Vou fazer tudo dentro do meu controle. Se você quiser que eu pague, nem que eu tenha que financiar, eu vou dar um jeito. Se eu tiver que financiar por 100 anos, eu vou. Mas eu vou tomar responsabilidade. Só que eu estava meio abalado semana passada. Eu falei, meu amor, primeiro vamos cuidar da espiritualidade para eu ter essa conversa. Fizemos isso. No dia seguinte, liguei para o cliente, uma ligação de vídeo. Ele explicou, ele falou, Anderson, você atrasou 4 meses. Eu não aguento mais. O que aconteceu? Aí eu já com calma. Então, eu já não estava em pânico. Isso é importante, tá, Melis? Quando você entra em pânico, é um problema. Então, eu me resolvi, eu estava em pane. Eu estava lidando com um momento de crise na empresa. E eu falei para ele o que aconteceu. Falei, olha, infelizmente aconteceu isso, eu confiei nele. Vamos arrumar. Estou disposto a ir atrás de uma outra pessoa. Isso vai gerar custos adicionais muito mais altos. O cliente olhou para mim e falou assim, Anderson, eu contratei você porque eu te admiro como pessoa. E o seu problema, Anderson, é que você é bom demais com os profissionais que você contrata. Você viu que esse cara estava dando ruim há meses atrás e você fica dando chance. Então, Anderson, eu vou te dar outra chance, mas o que eu quero de você é seja um pouquinho mais ruim que os seus contratados. Assim que eles derem ruim, você manda embora e contrata outro. Vida que segue. Problema resolvido. Então, Tamires, como que a gente lidar quando as coisas negativas vêm? Primeiro entra no chuveiro ou entra no seu templo e tira do seu universo mental a positividade, porque a nossa mente é um universo, é um centro de energia. Você cria tudo que você quer ali, você gera emoções. E para elas terem um impacto no seu corpo físico, você tem que falar alto, em voz alta. E Deus é tão poderoso, ele já sabia isso há tantos anos atrás, que antes de nós termos o conhecimento que nós temos da neurociência, Deus já falou, ore para mim, feche os olhos e ore para mim no centro de energia em voz alta. Feche os olhos, se ajoelhe, esqueça de tudo e coloque para fora. Então foi assim que eu consegui superar aos longos dos anos. Mais algumas perguntinhas para a gente encerrar? Bruna? No meu nicho, como que eu escalaria o meu negócio? Então a Bruna tem uma fábrica de bolo e pães, certo, Bruna? Pessoal, muitos de vocês aqui, quem está querendo escalar aqui? A gente vai encerrar hoje, porque infelizmente já deu 1h30, está quente aqui dentro. E eu espero que vocês já tenham tirado proveito, espero que já tenha sido muito impactante. Mas a gente precisa encerrar, né? Mas a gente não pode parar, gente, não pode parar. Olha, se vocês soubessem o quão difícil foi para mim me preparar aqui e pensar como que eu vou compartilhar com o pessoal que eu amo
Tudo que eu aprendi em anos, em 1h30, é tão difícil, cara. Então a gente vai continuar conversando online. Mas vamos terminar iniciando, Bruna. Você tem uma fábrica de bolos, certo? Você está operando ali no Jardim Imperador agora, certo? No Velosa. Aquele local vocês alugam ou é de vocês? Você aluga aquele local. Então tá bom. Como que tá as vendas? Tá bem. Então as suas vendas já pagam o aluguel, já pagam os funcionários, já paga tudo. Eu não consigo escalar. Eu vendo bem, mas eu não consigo contratar direito, sabe? É sempre freelance. Eu não consigo ter o dinheiro para registrar. Eu tenho uma vida mediana, mas eu não consigo escalar isso. Eu nunca saio do médio. Você já mostrou uma coisa, você falou que você não consegue ter o dinheiro para registrar. Então as vendas não estão altas, certo? Comentário? Comentário sobre a situação da Bruna. Você quer falar? Fala bem alto. Isso aí não é alto de jeito nenhum. Então, vamos pegar o microfone. Deixa eu... Ah lá, já tá lá. Boa noite. Boa noite. Essa questão que você fala de você... Coloca pertinho assim. Um funcionário, e você escalar e você ir além, essa questão nem sempre vai te trazer uma solução, você contratar um funcionário. O que você tem que pensar quanto mais de venda eu posso ter e quantas pessoas mais eu posso treinar para suprir essa necessidade. Porque às vezes você falar que agora você precisa de um funcionário agora para você conseguir escalar isso, o seu custo vai aumentar, você vai ter uma dor de cabeça gigante agora, que você não precisa. Então começa a escalar na questão de eu vou contratar mais um freelance e aí eu vou conseguir produzir um pouco mais. Eu acho que essa questão de você falar que você só vai conseguir escalar se você tiver um funcionário, eu acho que isso te limita um pouco e te prende para você ter uma explosão maior. Obrigado. Qual que é o seu nome? Giza. Tisa, você pode entregar o microfone para a Tiffany. Obrigado. Você falou o que eu ia falar, viu? Bruna, primeiro precisa aumentar a sua capacidade de vender. É solução imediata, Bruna. A longo prazo, você precisa ter uma visualização do que você quer. O que é escalar para você? Conhecimento pessoal. Você quer ter 10 lojas em Araraquara, é isso? Não, eu quero franquear. Você quer franquear para o país inteiro. Beleza, então a gente já tem um caminho, Bruna. Você vai ter que começar a ler livros sobre franquias, livros sobre visão, e vai ter que trabalhar nos seus produtos. Eu vi sua loja, eu acho que você está no caminho certo para franquear. E daí você vai conseguir criar um plano de negócio. Você precisa descobrir quanto de dinheiro você vai precisar levantar. Por exemplo, mas eu preciso de 350 mil para abrir a primeira franquia. Se a Bruna precisar de 350 mil hoje, ou até menos, 200 mil, onde que ela arruma esse dinheiro? Crédito do governo. Desenvolve o quê? SP Desenvolve São Paulo. Tem um projeto do Estado que financia isso. Sebrae auxilia. Qual que é o nome desse projeto? Qual que é o nome desse projeto? É Desenvolve São Paulo, Desenvolve SP. Você já ouviu falar desse projeto? Então, Bruna. Faz uma boa parte de investimento aí, arruma investidor, dinheiro mais barato que tem. Rodada de investimento. Então, Bruna, começou aqui as soluções. Você precisa de estar em mais lugares como esse, descobrir todas essas soluções e a gente ir atrás. Pode fazer a pergunta. Eu não consigo pensar na parte estratégica porque eu estou sempre no operacional. Por isso que eu preciso de funcionário, para que eu possa parar de fazer, para essas pessoas poderem produzir, eu não pensar mais na produção e eu pensar na parte estratégica, na parte de crescimento. Então, para a gente encerrar, Bruna, tá cortando meu coração, tá? Tá cortando meu coração. Saber que eu vou embora amanhã, que a gente vai terminar aqui e a gente não vai sair daqui com o seu plano de negócio montado. Mas para encerrar, a Aline vai fazer um comentário. A primeira coisa que você precisa fazer é ajuntar o dinheiro para contratar um funcionário e ter esse dinheiro guardado por 6 meses. Esse dinheiro pode vir do empréstimo, pode vir de investidores, pode vir
torce para alguém morrer na sua família e você ter uma herança, qualquer coisa, tô brincando. Mas esse daí é o primeiro passo. Infelizmente a gente tem que encerrar. Aline? Para trazer pessoas para dentro da loja dela, seria, por exemplo, colocar um produto agregado que as pessoas procuram todos os dias, que seria um pão francês. O pão francês. E aí, tendo um fluxo diário de pessoas aí indo lá, elas vão conhecer os outros produtos que seriam o foco dela principal, que são os bolos recheados, os outros pães e tal. São pessoas que estão ali indo ali todos os dias e vão estar comprando não só o pão francês, mas vão estar comprando outras coisas. Bruna, todo mundo sabe que eu vou encerrar, mas eu estou ouvindo os sussurros aqui, tem bastante gente falando das ideias. Então vamos alimentar essas ideias, eu vou fazer um post e vamos colocar nos comentários, joga as ideias lá, tá bom? Amanhã. E para encerrar, eu vou fazer agora aqui uma oração bem rápida, pedindo para Deus abençoar todos nós nessa nossa jornada. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês por virem. Eu sou muito grato a cada um de vocês por estarem aqui, pelo carinho. E eu não corri nenhuma propaganda dessa vez, tá? Eu também queria mostrar, Bruna, que você acha que as pessoas vieram aqui porque eu sou empresário nos Estados Unidos? Não sei. Acho que não. Eu te prometo que não. Não. Eles vieram aqui porque eu falei com a maioria deles, um por um. E não é porque eu não sou valioso, é porque é assim que se vende. É trabalho duro. Isso está acontecendo porque eu fiz o papel de vendedor. E a gente vai elaborar mais no próximo evento. Então, nosso Pai Celestial que estás no céu, nós agradecemos por todos que estão aqui hoje. Nós agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos por nossa saúde, nós agradecemos por sempre estar nos dando o ar da vida. Nós agradecemos por essa oportunidade que temos hoje de estarmos aqui reunidos no seu nome. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão com o desejo de prosperar na vida sem se afastar de Ti. Que estão com o desejo de ter a condição básica em suas vidas, de ter um seguro de saúde, de ter um automóvel, de ter um lar, de ter momentos preciosos com seus filhos e com seus amados. Abençoe-os para que eles possam continuar sendo uma luz do mundo e recebendo em retorno muitas bênçãos. Obrigado mais uma vez, nosso Pai Celestial, por esse encontro maravilhoso. E nós todos finalizamos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus. E agora a nossa programação é... Vamos tirar foto, vamos nos curtir aqui, temos lugar até às 10 e estamos liberados. Você é o primeiro a tirar foto? Você é o primeiro a tirar foto? Com certeza. You gotta take this off, babe. Babe, you have to take your jacket off. Hi, baby.